Olá, gente. Eu resolvi mostrar para vocês, por uma outra via que não pelo computador, o programa, o iMovie, rapidamente, uma vez que pelo computador eu tenho uma câmera externa, mas o foco não fica tão legal, eu vi que o vídeo não ficou assim tão ilustrativo. Acho que por aqui é melhor. Vocês só não vão ver meu dedinho, tá? O iMovie está aqui embaixo, você abre, aqui já surgiu uma proteína, mas veja como que é a tela, fundamentalmente, tá? Em cima, nessa barra branca em cima, você possui... Peraí, deixa eu ver uma coisa bonitinha aqui. Aham, peguei aqui. Nananana, tá. Aqui, ó. Opa. Aqui em cima você possui... aqui, nessa barra branca, você coloca o que você deseja em termos de códigos de PDB ou nome de uma proteína ou alguma coisa assim, tá? Então você tem aqui, como você pode notar, ó, o PDB, tá? Aqui em cima. Agora eu não consigo anotar direitinho, deixa eu ver se eu consigo agora. Papum. Você tem aqui códigos para PDB, aqui você tem drogas, medicamentos, e aqui você tem moléculas do PubChem. E aqui, que é também bem bonitinho, só para você ter uma ideia, eu vou clicar para você ver. Aliás, vou clicar, mas sem clicar essa coisa aqui, porque senão eu não consigo fazer nada. Você acessa a possibilidade de construção de moléculas, tá? E é muito doido, ó. Você pega, por exemplo, eu peguei aqui um benzeno, ó, coloquei o benzeno está aqui, né? Aí eu peço para converter esse benzeno em 3D. Olha que doido. Aí eu já tenho o orbital molecular do benzeno. Dá para você fazer isso com outras coisinhas, talvez, não sei se a gente vai utilizar, uma vez que nós não estamos trabalhando propriamente com desenho de molécula, né? Mas, por exemplo, você vem aqui e digita insulina, tá? Então vamos lá, insulina. Ó, só de ir digitando já me aparecem algumas oportunidades. Tá, ó, insulina, Homo sapiens, receptor de insulina, hormônio de insulina, tá? Uma série de coisas, de estruturas que são retomadas a partir do PDB. Então vou pegar aqui, ó, insulina, Homo sapiens. Então tá aqui, ó, essa aqui é a nossa querida insulina. Aí lá está aparecendo, na verdade, que são duas insulinas. Não sei se você consegue perceber. À esquerda, deixa eu fazer uma anotação rápida aqui, ó. Papum. Aqui à esquerda parece ser uma cadeia e aqui parece ser outra cadeia. Perdão, cadeia não. Duas insulinas cristalizadas, tá? Cada insulina é formada por uma cadeia, eu deixo isso para a aula de estrutura. Aqui é uma noção rápida sobre o aplicativo em si. Então você tem aqui a sua estrutura da insulina, você pode com os dedos, você pode girar indefinidamente ou não, girar pouco, esse controle de giro você observa nesse monte de menus aqui, nesse painel de comando, mas vamos por partes. Então aqui em cima você já pegou as manhas, tá? Você pode digitar uma estrutura qualquer, ou por código ou pelo nome dela. Se não me engano, a protease do corona que a gente estava estudando era 6U 7L, acho que era isso, 6U. Aqui apareceu uma outra proteína, ó. Eu errei, mas até que houve uma coincidência feliz. Ele chegou numa determinada proteína aqui a partir do código de PDB. Então, se eu clicar aqui, ele recupera rapidamente essa proteína. Rapidamente também depende do seu link, né? Mas está aqui. O bacana é que dependendo da estrutura da proteína, por exemplo, essa aqui é bastante sofisticada, ele recupera também com várias informações sobre sítios ou informações de resíduos. Esse movimento de zoom é aquele movimento mesmo que você faz com o seu celular sem modificação nenhuma. Nossa, a proteína ficou aqui muito chata, deixa eu pegar uma proteína melhorzinha. Se eu quiser resgatar a proteína anterior, eu vou naquele painel de comando, mas não vou ensinar isso por hora não, tá legal? Vamos colocar a insulina de novo, digitando mesmo a bichinha. Tá? Vamos pedir para ele procurar a insulina e ele não achou nenhuma insulina. Vamos de novo. Insulina Homo sapiens, tá? Essa vai mais rápido. Insulina é uma proteína pequenininha, ela baixa rapidinho. Então, em cima você coloca o código ou o que você precisa. E aqui embaixo é interessante, ó. Aqui embaixo, esse aqui embaixo é ótimo, né? Falar aqui embaixo e não mostrar, né? Tá, beleza. Ó. Aqui embaixo você tem você tem um conjunto de estruturas. Então você tem A, B, C, D.
Normalmente isso vai aparecer, quando aparecer um ligante, vai aparecer com o nome do ligante. O legal é quando você clica na estrutura, você permite que essas estruturas apareçam ou desapareçam, tá vendo? Ó? Você vai sumindo com as estruturas. Aqui aparecem várias cadeias, que como tenho quase certeza não, tenho certeza absoluta. Aqui trata-se de cadeias de... cada insulina possui 2 cadeias polipeptídeas, daqui está mostrando todas elas. Olha só esse BZN aqui, ó. Esse BZN aqui é o zinco, tá? BZN é o zinco. Se eu quiser colocar as moléculas de água, são 171 moléculas de água. Interessante como em relação ao Jmol, ele é bastante ágil para você trabalhar, tá certo? Se a gente arrastar aqui e pegar só as primeiras cadeias, ó, você clica aqui e vai aparecer uma cadeia, clica aqui e vai aparecer... Na verdade aqui não está por cadeias, aqui acho que está por fragmentos, deixa eu ver, pum, pum. Não, são cadeias mesmo. Olha aqui, ó. Essa aqui é a insulina. Se você continuar clicando para cá, vai aparecer outras estruturas. Esse aí é o meu cachorro chato. Aliás, 2 cachorros bem chatos que eu acho que viram um lagarto ali fora na rua. Mas, tudo bem. Deixa eu fechar aqui a janela. Tá? Você tem, assim como no Jmol, no PyMol, nesses programas, esse gesto que eu estou fazendo aqui é como se você tivesse, como é que fala? Fechando a tampa ou abrindo a tampa de alguma coisa, só que só com os dedos, no caso polegar e indicador, tá? Isso permite esse tipo de rotação diferenciada. Quando você clica no canto superior direito, nominalmente esta cosita acá, você acessa um painel de controle. E nesse painel de controle você tem uma série de informações, você pode consultar essas informações aqui no Help, tá? Tá em inglês, mas aí você dá um jeitinho de correr atrás. Não tem muitas, o Help não é muito grande, tá? O Help mesmo, como um todo, ele termina aqui ó, em Settings, e ele começa aqui praticamente, que são os controles, ó, seleções e controles, tá? Como pegar as moléculas, não é lá grande coisa. Mas ele permite você fazer visualizações diversas. Então, por exemplo, aqui estão selecionados, deixa eu sinalizar para vocês, ó, está selecionada a representação por esfera e está representado a representação por varetas e a representação por fitas. Mas se você observar, perdão, deixa eu anular isso aqui, se eu tirar essas representações aqui, quer ver? Ó, vou tirar uma a uma, ó, eu não tenho nada. Mas, por exemplo, se eu colocar essa primeira aqui, eu tenho aquela mesma representação que a gente visualizou no Jmol nos primeiros dias de aula, tá vendo? Da insulina. Se eu, por exemplo, colocar somente esferas, eu tenho aquela mesma representação também. Se eu colocar, e por aí vai, tá? Se eu colocar essa terceira aqui, ó, eu tenho a representação por cartoon, né? A representação por desenho. E posso, inclusive, colocar esses labels que, inclusive, acho que o cara escreveu errado, labels em vez de labels, né? Labels, aqui está labels, em que eu posso nomear os átomos, perdão, isso aí a gente tem que sempre voltar aqui. Eu posso nomear átomos, um átomo selecionado especificamente, ou eu posso nomear um resíduo, ó, aqui apareceu todos os resíduos, tá vendo? Ó? Todos os resíduos, leucina, histidina, etc. E posso nomear também por sítios, tá? Aqui no caso, esses sítios eles precisam estar anotados no PDB original, ou no documento original. Então eu vou tirar inicialmente dos sítios, vou tirar inicialmente dos resíduos para vocês terem uma ideia. E por aí vai, você tem uma série de situações, ou perdão, uma série de coisas que você pode fazer. Uma que nós vamos usar muito é essa daqui, deixa eu anotar rapidinho para vocês. Tana, 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 pom, pum, pom, pom. Essa aqui, ó, a gente vai permitir a seleção de determinados elementos ou a limpeza desses elementos, tá certo? E isso é feito de uma maneira até mais ou menos simples, não é tão simples assim. Deixa eu vazar para cá. Que é feito quando você seleciona aqui embaixo um determinado segmento, quer ver? Ó? Então, por exemplo, eu seleciono aqui, tá certo? Clicando aqui embaixo, onde tem... perdão, esqueci de mencionar, também isso aqui é importante. A seleção pode ser feita de 2 formas, e uma forma básica é você observar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo a gente tem com a abreviação de uma letra, a sequência da estrutura que está sendo representada, tá
tá certo? Então, à medida que eu for colocando mais cadeias aqui, eu tenho como representar outras estruturas ou retirar as estruturas. Mas aqui embaixo você tem a sequência, a chamada sequência primária da proteína. Então tem como eu selecionar essa sequência, abranger um determinado segmento dela. Veja, eu abrangi aqui esses aminoácidos, fenilalanina, valina, etc., histidina, e de repente apareceu aqui, ó, ampliando, essas cruzinhas. Essas cruzinhas indicam a seleção que foi feita. Nessa seleção que foi feita, eu posso fazer várias coisas, tá? Eu posso, por exemplo, colocar uma representação específica para chamar a atenção da estrutura, que aqui no caso foi uma representação de espaço preenchido. Com os dois dedos, acho que eu não sei se eu cheguei a mencionar isso, se você colocar, vou representar, os dois dedos, por exemplo aqui, aqui ele fez uma reta, eu não sabia que ele fazia reta desse jeito. Eu coloco os dois dedos, por exemplo, o polegar aqui, o indicador aqui, e arrasto para cima ou arrasto para baixo, os dois juntos, aí eu terei um movimento de spam, que eles chamam, que é nada mais nada menos do que você colocar a estrutura onde você deseja na tela. Se por acaso a estrutura ficar um pouco sumida, você vai observar que você tem aqui embaixo uma bolinha central que é exatamente para você centralizar. Na hora que você clica, você centraliza. Como a gente havia... Isso é muito show, olha só. Como a gente havia selecionado a estrutura, a esmo lá dos resíduos de aminoácido, né, nominalmente, que são esses resíduos aqui, ó, quando ele fez a ampliação de centralização, ele centralizou aonde foi selecionado. Isso é muito interessante quando você quer achar um sítio ativo de uma enzima, um sítio de combinação de um ligante ou algo assim. Se eu quiser desselecionar, uma das formas é você bater duas vezes na tela, pelo menos o vendedor estava falando isso, tá? Ou você vem aqui no painel de controle mesmo e desseleciona limpando a seleção. Então agora, por exemplo, se eu jogar num canto e usar aquele mesmo, perdão, usar o mesmo pontinho de centralização, vocês vão ver que vai acontecer a centralização da estrutura da molécula, tá bem? Então, perdão, aqui ó, põe, centralizou a molécula. Então, por hora, vamos deixar por aqui, tá bom? E depois eu dou mais sequências de tutoriais para o uso dessa ferramenta, tá certo? Ok.